Estamos aqui para adorar ao Senhor e queremos adorá-lo através também do louvor, da adoração, de estarmos, nos colocando na presença dEle. E nós queremos compartilhar a palavra de Deus em Atos capítulo 8. Hoje nós vamos passear um pouquinho por essa palavra, aonde eu creio que Deus quer nos desafiar ainda mais, Queremos saudar os irmãos que estão chegando, talvez se conectando agora, que Deus possa abençoar e também falar o seu coração. Nós queremos nos organizar aqui na igreja, para que você possa estar bem tranquilo. Às vezes tem bastante cabo, bastante fio, mas vai chegar um ponto que nem vai se perceber, e a gente vai conseguir fazer a transmissão, e para quem está aqui, estar bem concentrado também. A gente precisa, às vezes, organizar, mudar pela logística, Mas isso não nos atrapalha de buscarmos e ouvirmos e meditarmos na palavra de Deus. Temos motivo de gratidão, o Jefferson da irmã Maria, irmão Jair, está em casa, se recuperando, está melhorando, do Covid. A irmã Joelma, eu acho que é um resfriado, esperamos, mas também temos que orar. A gente não sabe agora se é resfriado, é alguma coisa diferente. Mas são motivos de oração. O irmão Henrique está iniciando o tratamento dele, também para que Deus possa estar fortalecendo, guardando nessa caminhada. Sabemos que Deus está cuidando. Mas a palavra de Deus em Atos, capítulo 8, diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão, um pouquinho antes. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Algo impressionante quando nós lemos o livro de Atos. E quando nós olhamos aqui, nós vamos perceber que uma grande perseguição chegou ali em Jerusalém. E a pergunta seria, por que Deus? Ou para que Deus essa grande perseguição? Nós, como cristãos, não queremos passar por sofrimento. Cristo passou por todos eles. Mas aqui nós vemos algo acontecendo de uma forma, numa intensidade muito maior. Um desafio para todos os cristãos. Eu creio que Deus queria mostrar e sempre quer nos mostrar que algo a mais nós podemos fazer e precisamos entender. E aqui nessa perseguição nós vamos ver hoje que tem muitas coisas que foram pela razão daquele povo de Deus estar ali realmente preso a Jerusalém. O início da igreja em Atos é um sonho de muitos cristãos, Há pessoas que são muito fervorosas, dizem, não, aquela igreja é a igreja que eu deveria de estar, Aquela igreja de Atos é a igreja que eu queria ver na minha igreja. E esse é o sonho também de muito pastor. Quando nós lemos Atos, nós vamos ver que aquela igreja foi capacitada pelo Espírito Santo de Deus, e ali cada discípulo, teve ousadia de avançar, de prosseguir, de anunciar a palavra de Deus. O apóstolo Pedro prega e quase 3.000 pessoas se convertem a Cristo, se arrependem, e aquela igreja ali vai crescendo e são batizados naquele dia. E parece que tudo ali andava bem. Aquela é a igreja perfeita que eu gostaria de ver, de estar e de servir. Mas parecia. Às vezes a gente vê as coisas que só aparecem, a gente só destaca aquelas coisas ali que nós achamos interessantes, porque eles perseveravam na palavra, na comunhão, na oração, e Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos.
Olha que maravilhoso. É só abrir a porta da igreja e as pessoas vão vir, vão se assentar aqui, como hoje, infelizmente não está cheia, e vão crer, e vão servir e seguir a Jesus. Mas eles passavam por perseguições isoladas no início, algumas menores. Pedro e João haviam sido presos porque eles ali curaram aquele paralítico que nós ouvimos alguns dias atrás, foram ameaçados pelos líderes religiosos, e eles disseram: olha, nós vamos continuar pregando e dizendo: olha, não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. É isso que você está ouvindo hoje na mídia, né? A gente está com o mundo todo em pânico e as pessoas se preocupando com quantos estão indo para o inferno. É isso, né? Quantos mortos que estão indo para o inferno. E eles estão buscando milhões e bilhões e trilhões na cura física. Mas quem da mídia está falando que há uma preocupação maior na questão da morte eterna e da salvação eterna? E eles disseram: olha, não há salvação a não ser em Jesus. E eles vão resistir todas as ameaças e dizer: olha, nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos, que nós ouvimos, que nós presenciamos com Jesus. Essa é a ordem de Jesus para os discípulos daquela igreja. E é interessante que as coisas pareciam estar andando muito bem, porque havia comunhão, amor, palavra, o partir do pão, PGM todo lugar, e as coisas pareciam tão interessantes. E eu creio que nós sonhamos nessa igreja perfeita. Mas as coisas começaram a aparecer em outra proporção. Aquela igreja novinha começou a aparecer as trincas, né? Começou a aparecer algumas rachaduras, algumas imperfeições, não na palavra de Deus, mas nas pessoas que estavam ali. Havia um comprometimento grande. Barnabé, ele fez uma grande contribuição, ele vendeu e doou de forma integral a venda de uma propriedade. E quando tudo parecia bem, acontece algo tão triste no meio da igreja, que a gente diria assim, uma bomba, um escândalo. E aí a gente vê Ananias e Safira, aquele casal, que combinaram entre si uma pequenininha mentira. Eles decidiram combinar que venderiam a sua propriedade e levariam esse dinheiro à presença de Deus, aos apóstolos, dizendo que aquele era o valor integral da venda, mas eles reteram uma parte para eles. Uma pequena mentira. E Pedro vai questionar Ananias e dizer a ele: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do teu campo, conservando não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Ananias, por que você fez isso? Deus não pediu isso para você, você fez espontaneamente. Por que fazer dessa forma, mentir a Deus? Por que mentir, Ananias, contra Deus? Você não está mentindo para mim, Pedro, mas você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. E aquela igreja que parecia tão boa, naquele momento passa por um momento trágico, porque Ananias, naquele momento ali, expirou e caiu morto naquela hora. E 3 horas depois, vem a sua esposa, conforme a mentirinha combinada, fala a mesma coisa, e questionada, ela expira e cai ali também. Queridos, escândalos que vão surgir, mas que não vão abalar a verdade da palavra de Deus, nem riscar aquela igreja que Cristo trouxe, a igreja de Jesus. Nós vamos lamentar e sempre vamos lamentar a morte de qualquer pessoa, mas a nossa preocupação e o problema maior não é com a morte física, mas a pergunta é: o que será depois dessa morte? Onde essa pessoa estará por toda a eternidade? Estará na presença de Deus? Estará separada da graça de Deus? E a disciplina de Deus naquele momento, naquela igreja que está nascendo, ela foi muito forte. Uma disciplina que muitos dizem: não, está certo, não pode haver isso na igreja. Como poderiam? E sobreveio grande temor em toda a igreja, e
todos quantos ouviram aquela notícia. Não é de se surpreender, né? Imagina se cada mentira que um cristão falasse, ele espiasse. Quem sobraria? Quem sobraria? Mas por que Deus faz isso? Eu creio que Deus está mostrando que Ele não aceita a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Satanás colocou no coração, e é algo que desde o princípio é assim. O diabo procura afastar, levar a mentira e se realmente sair dos planos de Deus, do propósito de Deus. Desde Adão e Eva foi assim. A serpente tentou ali e conseguiu enganá-los. Então Deus não aceita, e Deus vendo essa igreja nascendo, pessoas sendo alcançadas pela graça, agora essa sementinha ali germinando, Deus disse, olha, não é assim, porque há um Deus vivo, um Deus zeloso. Mas mesmo esse escândalo, queridos, não parou o Evangelho, e é isso que eu quero dizer a você que nos ouve, talvez iniciando na sua caminhada com Deus, você vai ver muitas coisas de pessoas ligadas ao Evangelho, ligadas a Deus, ligadas à igreja. Infelizmente, hoje temos muitos exemplos. Essa semana, pastor sendo preso, sacerdote sendo... Tantas coisas que envergonham, mas que não mudam a graça e a palavra de Deus. Infelizmente, queridos, a igreja ela vai enfrentar coisas assim. Cristãos que se dizem cristãos, que roubam, que mentem, que enganam, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas. E a nossa esperança é que a palavra de Deus possa mudar, transformar primeiro o nosso coração, mas de todos aqueles que vêm buscando a presença de Deus. Esses atos vergonhosos não são causados por Deus, não diminuem Deus, mas só mostram e revelam a natureza pecadora do homem, que às vezes procura se enganar, se esconder através de uma Bíblia ou de alguma religiosidade, mas não pode se esconder da presença de Deus. Muitas pessoas, naquele tempo, de várias regiões ali, vinham até Jerusalém para ouvir, para conhecer a palavra de Deus, diz o texto em Atos. E vendo isso, muitos líderes daquela época ficaram com ciúmes e mandavam prender os discípulos, colocavam em cadeias. E Deus disse, não, não quero eles presos. Deus ia lá, mandava o anjo do Senhor e abria as portas das cadeias. E eles voltavam a falar e eles temiam a esse Deus, mas eles estavam confusos, queriam amordaçar aqueles que anunciavam a palavra de Deus, fechar a boca dos discípulos que anunciavam Jesus, mas a igreja crescia, a igreja se multiplicava e surgiam outras necessidades. Em Atos 6 vai mostrar que cresceram tantos que algumas viúvas helenistas ficaram sem o pão diário, sem a ração diária. Elas eram do povo judeu, mas que falavam o grego, não entendiam mais o hebraico, então elas eram helenistas, não por discriminação, mas elas foram esquecidas, e aí começou a murmuração. Aquela igreja tão perfeitinha, né? Com tanta comunhão da palavra, da oração, do repartir do pão, de repente começa a surgir uma dificuldade, uma falha naquela igreja, porque as necessidades elas haviam aumentado. Por outro lado, as pessoas precisavam de discipulado, serem ensinadas, a palavra precisava ser pregada, mas havia um problema com essas irmãs que não estavam sendo cuidadas. Então, os helenistas começam a murmurar, começam a reclamar que elas foram abandonadas, e as coisas parecem que já não estão mais tão boas. Não é assim às vezes na igreja? No primeiro amor, tudo maravilhoso. Depois começam as dificuldades, começam os atritos, e se nós não sabermos lidar, ou nós vamos nos afastar de Deus ou da comunhão da igreja. Então, igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que buscam a perfeição na palavra e na direção do Espírito Santo de Deus.
E começa aquela murmuração. E eles entraram num dilema: como os apóstolos ou os discípulos deixariam de pregar a palavra para servir à mesa? O que fazer? O que a igreja precisa fazer diante das dificuldades? Deveriam deixar de ensinar? Quem é a igreja? Eram só os apóstolos? Eram só os discípulos? Onde está a solução quando surge uma dificuldade no meio da igreja? Como encontrar a solução? É interessante que eles perceberam, e a liderança ali dos apóstolos se reuniu com os discípulos e com a igreja e disseram: não, vamos escolher pessoas idôneas, de boa reputação, que possam atender, acudir, cuidar dessas irmãs. E nós vamos continuar ensinando e pregando a palavra de Deus. Uma igreja, queridos, que não tem líderes com a visão correta, ela vai se perder no seu caminho. O motivo era justo, mas esse não era a prioridade da igreja, no sentido que abandonar a palavra. Se nós olharmos para esse contexto, nós vamos entender que não havia SUS naquela época, não havia INSS, provavelmente elas nem familiares tinham, mas elas precisavam ser cuidadas. Mas esse cuidado não poderia anular que o evangelho continuasse sendo pregado e anunciado, e aquelas pessoas que estavam vindo serem discipuladas. Quem faria isso? Quem são os líderes que Deus tem levantado em nossos dias? Como líderes são preparados? Se não conhecem a palavra de Deus, se não têm comunhão com Deus? A igreja realmente não é um lugar para apenas sermos servidos. Jesus nos chama para sermos servos, nas nossas condições de servir, na medida que nós temos condições. A solução foi muito simples. Escolheram sete pessoas, 7 homens idôneos, e aí passaram a cuidar daquela necessidade, do problema que havia acontecido. É interessante que às vezes as pessoas percebem algum problema e não buscam resolver a solução. Às vezes a pessoa está passando no meio da rua, tem uma pedra ali, ela diz: olha, é uma pedra que alguém pode cair. Mas ele não vai lá e tira a pedra dali e põe a pedra do lado. Puxa vida, como que o pessoal não vê que tem uma pedra aqui? Diz que vamos reclamar. Para quem? Um pequeno bom senso. Mas ali, Deus não disse: olha, vou mandar anjos aí para cuidar das irmãs viúvas. Aonde está a solução? Quem é a igreja? Deus quer sim que nós venhamos a fazer a diferença através da nossa vida, mas nós não podemos deixar de anunciar e pregar e ensinar a palavra de Deus. A solução estava na própria igreja. Poderiam fazer as duas coisas bem feitas, como fizeram, mas havia um problema muito maior ainda que eles não estavam percebendo, e que talvez nós não estamos percebendo também em nossos dias como igreja. A igreja estava parando ou deixando de cumprir a missão que Jesus concedeu a ela, a razão dela existir. Os apóstolos, os discípulos estavam ali em Jerusalém. Estava muito bom ali em Jerusalém. E de repente surge algo inesperado. As pessoas estavam vindo para Jerusalém. De várias regiões, parecia que estava tudo bem. Mas Jesus deu uma ordem que eles deveriam ir. Indo para todas as regiões, Jerusalém, Judéia, Samaria, até onde? Confins da terra. Mas eles estavam ali dentro da igreja, no templo, fechadinhos ali, se protegendo e deixando de anunciar a palavra de Deus. Então Deus parece que permite ou envia uma grande perseguição para desarrumar aquilo que talvez eles consideravam perfeito no seu planejamento, como nós, né? Comentamos essa semana. Todo o nosso cronograma da igreja se foi praticamente esse ano. Deus mudou tudo. Mas as pessoas não têm deixado de buscar a palavra de Deus, ter sede da palavra de Deus.
Pastor Harry comentou que, pastor Pascoal falou que em Curitiba eles têm 800 discipulados agora na PIB, 800 de pessoas que estão com sede, desejo de conhecer a palavra de Deus, de serem ensinadas. Eu achei que nós tínhamos 8 ou 10 aqui, eu estava feliz, mas lá tem 800. Glória a Deus por isso. Deus, Ele age como Ele quer e quando Ele quer. Nós somos cristãos, você se diz cristão? Você se considera um discípulo de Jesus? Qual é a missão que Jesus deixou para mim e para você? Será que nós estamos cumprindo? Estamos como os apóstolos aqui, dentro do templo, dentro da igreja, esperando que as multidões venham ao nosso encontro? Queridos, aquela grande perseguição fez realmente algo maravilhoso na vida da igreja, daquelas pessoas. Eles precisavam reagir agora, não só aos probleminhas internos da igreja, que eles estavam aprendendo a lidar, mas com as perseguições externas. E aquela perseguição ali levou a dispersar. Eles foram dispersos e iam por toda a parte pregando a palavra de Deus. Não adianta ser disperso e ficar mudo, né? Não adiantava nada. Se esconder numa caverna. Mas eles foram dispersos, e aqui nós vemos Filipe, nós vimos Estevão, nós vemos tantos outros indo e levando o evangelho, a esperança e a salvação. Mas a visão humana às vezes nos limita a ver só as necessidades internas, humanas, que não é errado, mas deixavam de ver aquilo que estava ao seu redor. E ali Estevão foi apedrejado. Estevão era também um judeu helenista, Filipe também era um judeu helenista, que falava grego, e por isso Deus usou eles para levar a palavra de Deus, porque eles sabiam essa língua para levar a palavra de Deus. Filipe viu Estevão sendo apedrejado por Saulo, mas ele não se omitiu, ele não se calou, ele foi e continuou anunciando. E em Samaria, ele prega e pessoas ali, multidões, ficam alegres, felizes, porque Deus estava se manifestando através da vida deles. Com a perseguição, o evangelho vai avançar, vai alcançar. É interessante que ali, em Jerusalém, onde eles estavam, já estava até saturado, né? Porque ali haviam os apóstolos, Jesus havia ensinado, já haviam tantas oportunidades ali, e o coração deles, de muitos, continuava fechado, duro para Jesus, e agora Samaria, um pouco mais distante, um povo misto, meio judeu, meio gentil, mas com sede da palavra de Deus, são alcançados, e aí os confins da terra começam a serem alcançados. Às vezes tem uma palavra de Deus que é muito dura e que a gente pensa, né? Jesus disse que não adianta jogar pérolas aos porcos. Duro, né? Não adianta, às vezes, parece perder tempo em algumas situações, porque é como jogar algo precioso para quem não sabe cuidar, para quem não sabe valorizar. Deus sempre dá oportunidade, queridos, a todas as pessoas. E nós devemos avançar e realmente olhar. E aqui Filipe vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Ele está em Samaria, poderia querer ficar ali, porque agora ali tem muitas pessoas. Mas Deus vai falar, o Espírito Santo de Deus vai falar com Filipe: olha, aqui já está beleza, Filipe, continua, vai adiante. E o versículo 26 em diante vai dizer assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Interessante, né? Sai de um lugar que tem muita gente, e Deus diz assim: olha, vai para um lugar deserto. Parece um tanto estranho, num primeiro momento, mas ele vai. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace,
da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe pudera descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Olha que maravilhoso, Deus levantando Filipe para ir até um lugar, talvez, que nem imaginava. E Deus ali muda toda a direção, e às vezes Deus muda a nossa vida, a nossa rotina, como tem mudado agora nesses dias, para que pessoas possam ter oportunidade de ouvir, de pedir e buscar explicação da palavra de Deus. Filipe não hesitou, ele obedeceu à ordem de Jesus. E esse etíope, ele havia viajado 300 quilômetros até Jerusalém. E agora ele compra o rolo do profeta Isaías, um tanto caro para a época. E está lendo, mas ele não está compreendendo. Ele esteve em Jerusalém, no templo com os apóstolos, mas está voltando para casa, sem entender, compreender a salvação que havia em Cristo Jesus. Talvez as pessoas estão dentro das igrejas, mas não estão entendendo a verdade do Evangelho. Não são discipuladas, ensinadas, orientadas dentro da verdade. E Deus manda Filipe de Samaria para encontrar uma pessoa. Uma pessoa. Deus faz as coisas às vezes de forma estranha, não faz? Deus se importa com esse homem, com esse etíope. E talvez Deus permite hoje essa pandemia, de uma forma tão estranha, para que pessoas possam perceber o quanto a nossa vida aqui é limitada, finita, perto da eternidade que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Humanamente ninguém faria isso, não estaria num planejamento estratégico missionário ir para um lugar deserto. Mas o Espírito Santo, que é aquele que conduz a obra missionária, que conduz um coração temente a Deus, levou ali Filipe até aquele lugar. Porque a Bíblia diz que a vida de uma pessoa, a salvação de uma alma, é mais importante que o mundo inteiro. Então, se você está ouvindo agora a palavra de Deus, toda essa loucura da transmissão, do Face, do YouTube, do que nós estamos aqui tentando fazer da melhor maneira, é uma loucura, mas é para você. Para que você possa ter esse encontro com esse Deus maravilhoso que amou e ama a cada um dos pecadores. Queridos, pense nisso, se não houvessem loucos como Filipe, como o Evangelho chegaria até nós? Pessoas que deram a sua vida por amor a Cristo, para que essa palavra pudesse estar nas nossas mãos. E muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus, a graça de Deus, a ação de Deus em nossas vidas. Queridos, para acontecer isso, Deus confiou em homens como Filipe. E eu creio que Deus quer confiar em você como um discípulo, como um filho de Deus, a fazer e se dispor. Dispõe-te, vai aonde eu quero levar você, aonde eu quero usar você, porque tem vidas, tem pessoas que estão talvez com a Bíblia aberta na sua prateleira ou na sua estante, mas se você perguntar, compreende o que você está lendo? Ele vai dizer, olha, eu não entendo. Se alguém não me explicar, eu não vou entender o que está aí.
Propósito, queridos. Propósito que nasce numa perseguição, onde corações são levados a passar por dificuldades, mas levar a graça de Deus. E Filipe, ele vai saber ensinar a palavra de Deus. E se você é cristão, primeiro você tem que ter certeza da salvação, o caminho que leva à salvação. E você tem que saber explicar que esse caminho que você está seguindo, guiar pessoas nesse mesmo caminho. Como pode um cego guiar outro cego? Como pode um cristão não saber sobre a salvação? Não saber sobre a eternidade? Não saber o que será depois da sua morte? Aqui Filipe vai ensinar e explicar a palavra de Deus. Diz ali versículo 30 e 31, correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Algo simples que nós podemos fazer para qualquer pessoa. E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Há um outro lado nessa história. Esse homem tão importante foi humilde no seu coração e dizer, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Mas há pessoas que não querem aprender, que não querem entender, que simplesmente digam, não, a Bíblia é muito difícil. Ela pode ser um pouco difícil, mas ela é totalmente compreensível quando o nosso desejo e nós buscamos a orientação de alguém idôneo que possa nos ajudar. Filipe vai ensinar, vai explicar desde o profeta, daquele que o profeta estava falando, que era Jesus, e vai explicar o plano da salvação que há em Cristo Jesus, porque ele conhecia Jesus, ele conhecia a verdade, conhecia a palavra de Deus, e ele podia ensinar a verdade agora a esse homem que está ali tão perdido. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É a palavra de Deus que fala ao nosso coração, a Bíblia é Deus falando conosco. Estava compartilhando no discipulado, que a palavra de Deus, ela vai amolecendo, o nosso coração, vai amolecendo os nossos pecados, ela vai nos limpando de toda impureza. Essa é a ação da reação da palavra de Deus em nós, na nossa mente e no nosso coração. E nós vamos sendo limpos, e nós vamos compreendendo, e as escamas vão caindo, e a graça vai inundando e transformando a nossa vida, e nós vamos querendo mais e mais, porque é muito bom quando o Espírito Santo de Deus nos conduz e quando a salvação entra em nosso coração. O apóstolo Paulo lembra a Timóteo, olha, desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos aponta o caminho, nos leva a esse encontro com Jesus, pela fé, sustenta essa fé, essa certeza que nós podemos ter em Cristo Jesus. A palavra de Deus é poderosa para conduzir qualquer pecador até Cristo Jesus, até a salvação. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos conhecer a verdade de Deus, o propósito de Deus, mas Satanás quer nos desviar do propósito de Deus, através das suas mentiras. Como cristão, você tem ensinado o caminho da salvação? Como cristão, você tem condições de explicar àqueles que estão como esse homem, sem saber, sem entender? Em segundo lugar, Filipe, ele obedeceu a palavra de Deus. Ele foi, ele ensinou, ele anunciou, e aí o Espírito Santo de Deus agiu, e aquele homem ali toma uma decisão tão especial naquele momento. E o versículo 39, ele vai demonstrar isso que trouxe grande alegria. Versículo 35 diz, então Filipe explicou e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Você pode falar de tudo, mas se você não falar de Jesus, não adiantou nada. Você pode não falar nada, mas se você falar de Jesus, você falou tudo. Se as pessoas compreenderem que a salvação é somente em Cristo Jesus,
Algo tão simples. Seguindo eles a caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram à água, e Filipe batizou ali aquele eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Alguém que foi 300 quilômetros até Jerusalém, até o templo, buscando, talvez com sede e fome da verdade, da palavra de Deus, está voltando triste e aborrecido para casa, com a palavra de Deus na sua mão, o rolo do profeta Isaías, mas sem entender a salvação em Cristo Jesus. E Deus envia a oportunidade ao seu encontro, através de Filipe, e ele pode entender, compreender a palavra, e ser convencido que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que estava no profeta Isaías, que morreu no seu lugar, para dar vida e vida eterna. Que maravilhoso, queridos. Eu creio que Deus tem nos desafiado em nossos dias, como tem desafiado no passado e desafiou tantos outros, como Filipe: dispõe-te e vai, dispõe-te, se coloca à disposição, eu quero usar a tua vida. Será que nós estamos dispostos a fazer isso por Jesus? Ou nós queremos ficar em Jerusalém, na nossa igrejinha, na nossa casinha, na nossa situação, está muito bom. Será que Deus tem que enviar novamente uma perseguição, e ela virá, para que a igreja possa despertar? Queridos, não basta saber que Jesus é o Salvador, se Jesus não for o seu Salvador. Ele é o seu Salvador, pessoal. Eu quero desafiar nessa noite a nós, como igreja, a estarmos nos colocando nas mãos do Senhor. É um tempo diferente, e eu me pergunto o que Jesus faria em nosso lugar, através dessa experiência da transmissão, através da possibilidade de conversar com um amigo pelo WhatsApp, uma sala de vídeo em qualquer lugar do mundo, em você perguntar e conversar sobre a palavra de Deus e dizer: olha, você quer andar comigo, você quer conhecer Jesus, você precisa de ajuda para entender a palavra de Deus. Basta nós nos colocarmos à disposição. Muitas barreiras Deus tem removido, e oportunidades nós precisamos reconhecer daquilo que Deus está fazendo. Não há distância geográfica, basta ter um celular e uma internet, e você pode ser um Filipe nas mãos do Senhor. Amém? Amém. E se você que está nos ouvindo, talvez está na mesma situação desse homem, desse etíope, com desejo de saber mais de Deus, nós estamos aqui como igreja à disposição. Há um WhatsApp na abertura do culto, manda uma mensagem. Há vários irmãos aqui, creio que têm o desejo de estar andando e caminhando contigo. Escreva no Facebook, e depois nós vamos estar entrando em contato contigo, para que você também possa encontrar, como esse eunuco, alegria e ficar cheio de júbilo por ter encontrado a verdade em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar e depois ainda nós vamos cantar mais uma música, mais um cântico ao Senhor. Senhor nosso Deus, te somos gratos, Pai, porque desde o princípio, Deus, tu tem cuidado, Deus, para que todo aquele que te buscar te encontre. Isso está na tua palavra, Pai. Todo aquele que te buscar de todo o coração, ó Pai, há de encontrar a ti, Pai. Mas muitas vezes, Senhor Deus, há necessidade de ajuda, de alguém que explique, que oriente, Pai, como Filipe fez, Pai. Deus, que tu possa estar movendo o nosso coração como discípulos, como igreja, Pai, a estarmos nos colocando, Senhor Deus, à tua disposição, Pai.
E que teu Espírito Santo, Pai, nos mova na direção certa, Pai, para vidas que ainda, Deus, não reconheceram a Ti, não entenderem o propósito, Pai, da salvação em Cristo Jesus. Mas se há algum coração, ó Pai, que continua, talvez resistindo à Tua graça, Pai, possa, Deus, demonstrar essa humildade, Pai, como esse homem, e pedir ajuda, Senhor Deus, para descobrir, Senhor Deus, a grandeza do Teu poder e do Teu amor, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Pai, que a Tua igreja possa despertar e não precisar ser despertada, Senhor Deus, como a igreja foi no passado, Deus, através da perseguição, mas que seja através da disposição em Te servir. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra, né, irmãos? Se nós não acordarmos com essa palavra, vamos acordar quando? A palavra de Deus é poderosa. Glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Tudo Ele criou para o seu louvor. Queridos, quando nós chegarmos diante de Deus, Ele não vai perguntar quanto nós ofertamos, quanto nós levamos, quanto nós construímos, quanto... Não. Eu creio que Ele vai querer saber quantos discípulos, quantas pessoas nós falamos, quantas pessoas nós evangelizamos, quantas pessoas nós ensinamos, quantas pessoas conheceram a Jesus através das nossas vidas. É um desafio. Para isso nós somos chamados como discípulos para fazer discípulos. Que Deus possa usar a sua vida, querido. Através da sua capacidade, da sua busca, Ele vai estar honrando e usando a sua vida para Ele, para a glória dEle. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, agora para pedir, Pai, a Tua bênção, Senhor Deus, que é tão especial e necessária, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Dependemos do Senhor e necessitamos da Tua presença, Pai.
Queremos pedir agora que o amor de Deus o Pai, que a consolação e a direção do Teu Santo Espírito realmente possa nos levar, Pai, a entendermos e compreendermos a nossa missão, Senhor Deus. E que a graça do Senhor Jesus possa estar presente em nossa vida, mas também sendo levada à vida de outras pessoas através de nós. E que a direção e a consolação do Teu Santo Espírito, Pai, possam estar sobre as nossas vidas, Pai. Olha para os Teus filhos, olha para a Tua igreja, ora, Pai, por aqueles que estão necessitando, Pai, e nos leve até eles, para que eles também possam ser salvos pela graça de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos use para a glória dele. Amém.